Em quem o cristão deve votar? Política e religião se misturam? O que a Bíblia Sagrada fala sobre política? Será se o cristão ele deve se expor publicamente relacionado àquilo que ele acredita ser, ou o candidato que ele acredita ser melhor para o país? É essa questão que nós estaremos falando aqui nesse dia. Você está na escola de teólogos e eu quero responder essa pergunta: em quem o cristão deve votar? Amados, para que possamos responder esta pergunta, eu elaborei aqui pelo menos 3 pontos e depois 4 perguntas para você. O primeiro ponto que eu pergunto, ou que eu quero aqui falar rapidamente com você é: todo cristão, ele é um cidadão, assim como um ateu é cidadão, assim como um muçulmano é cidadão, assim como qualquer outra pessoa que tem uma crença completamente diferente da do cristianismo é um cidadão. Então, como cidadão, nós temos direitos e temos deveres. E exercer a cidadania e ir às urnas para votar é um dever do cidadão. Então nós somos cidadãos do céu, porque somos cristãos, nascemos de novo, mas ao mesmo tempo continuamos sendo cidadãos dessa terra. E como tais, nós temos o dever de escolher o candidato que mais se pareça com a nossa, que melhor nos represente, que inclusive que é um ponto importante para nós pensarmos, que nós devemos votar em alguém que mais se pareça conosco, com nossa índole e com nosso caráter. Então o primeiro ponto é esse: todo cristão ele é um cidadão, e como cidadão ele tem o dever de escolher quais candidatos ele deve escolher, ou que ele acha melhor para o Brasil, no nosso caso aqui. Então, nós temos essa dupla cidadania, somos cidadãos da terra, mas ao mesmo tempo cidadãos do céu, e temos essa obrigação no próximo dia 30 de estarmos indo às urnas para votarmos. Amados, o segundo ponto é: todo crente ou todo cristão ele precisa estar ou precisa entender que nenhum candidato ele é perfeito. Nenhum candidato é perfeito, então precisamos escolher qual é o melhor. Não é qual o que é perfeito, porque não existe candidato perfeito. Perfeito somente Jesus. Então, qual candidato melhor nos representa? Qual candidato é melhor para a nação? Qual candidato é melhor, que melhor representa-nos na questão não somente da questão da moralidade, da fé, mas que melhor represente a questão da economia do país, e tantas outras questões: economia, justiça, educação. Todas essas pautas elas devem ser pensadas por nós, e nós devemos escolher alguém que atue muito bem em todas essas áreas, não somente na questão da moralidade, mas entendemos que a questão da moralidade é algo muito importante para nós cristãos. Então, o primeiro ponto é: todo cristão ele é um cidadão. O segundo ponto é: todo cristão deve entender que nenhum candidato é perfeito. Logo, não podemos endeusar políticos, não podemos idolatrar políticos, porque nós devemos saber que a esperança do Brasil e do mundo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro ponto: nós devemos entender que nenhum candidato ele é Deus a ponto de resolver todos os problemas que uma nação tem. Esse ponto aqui é muito importante. Nós devemos escolher o melhor, mas entendendo que nenhum candidato ele é perfeito a ponto de não haver erros e a ponto de conseguir resolver todos os problemas da humanidade. Certo? E aqui já quero fazer algumas perguntas para você, para que possamos responder em que candidato nós devemos votar.
Primeira pergunta que eu faço é... Primeira pergunta. Quem são os candidatos que estão aí diante de nós? Quais são os candidatos? Você deve fazer essa pergunta antes de votar. Antes de escolher a pessoa que você vai votar. Quais são eles? Existe candidato A? Existe candidato B? Qual é o caráter do candidato A? Qual o caráter do candidato B? Como ele se comporta? Como esse se comporta? Como é a família? Como é ele na sociedade? Quais as pautas que ele defende? Quais as pautas que ele abomina? Quais são as estruturas econômicas que eles representam? Isso aqui é muito importante. Você tem que fazer essa pergunta. Não é somente votar por emoção, não é somente votar por aquilo que as pessoas dizem, mas você precisa ir, pensar, analisar, pesquisar, para que você possa saber quem é o candidato, quais as pautas que ele defende, o que é aquilo que ele para ele é tão importante, para que você possa em seguida escolher qual que você vai querer para presidir o nosso país. Segunda pergunta que eu e você nós devemos fazer é: qual o partido político daquele candidato que você vai votar? Quais são as pautas que aquele partido político eles defendem? Relacionado à moralidade, relacionado à justiça, relacionado a questões sociais, relacionado à questão de infraestrutura e principalmente questões econômicas. Você precisa saber. Terceira pergunta que eu e você precisamos fazer antes de votar no candidato, nós cristãos. Terceiro, o candidato ele é íntegro? O candidato ele é envolvido em corrupção? O candidato ele é honesto? Essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, porque eu estarei dando voto de confiança a uma pessoa e aquela pessoa vai me representar. Se aquela pessoa ela ir para a corrupção, nós seremos de alguma forma responsabilizados. Por quê? Porque quem colocou aquela pessoa lá foi nós. Fomos nós que colocamos aquela pessoa lá. E a quarta pergunta que eu e você precisamos fazer antes de votar é: o candidato ele fez algum trabalho importante anteriormente? O que foi que ele fez? Ele trabalhou? Ele conquistou algo por esforço próprio? Ele suou para chegar onde estava? São essas questões que nós precisamos perguntar. Então, para você nesse dia eu quero dizer uma coisa. Pense muito bem, pesquise muito, ore a Deus, peça sabedoria, porque dentro de nós está o dia 30 de outubro, o dia da votação, onde nós iremos escolher. E quem melhor nos representa? Qual é o candidato que te representa? Qual é o candidato que parece com você? Esse candidato é o que você deve votar, tá bom? Não espere candidato perfeito, não espere candidato que não tenha erros, pelo contrário, sabendo que todos têm erros, mas vamos escolher o melhor. E que Deus te abençoe e me abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa live, curta esse vídeo e comente o que você achou desse vídeo aqui da Escola de Teólogos, trazendo uma temática um pouco diferente da que costumamos trazer. Mas porque entendemos que esse momento é um momento muito importante para a nação brasileira. O Brasil está em jogo e que possamos nós decidirmos com muita sabedoria